Boa tarde, aluno de Direito, sou Edson, professor de Direito Civil e Processo Civil. Como é que está? Tudo bem? Vamos hoje estudar um pouquinho a respeito dos limites da jurisdição nacional. Nós já estudamos a respeito de jurisdição, que é o Estado que diz o direito. E ele diz o direito através do nosso ordenamento jurídico, através do nosso direito positivo, direito posto, mediante representantes constituídos através do princípio da investidura, que investe os juízes, mediante concurso público, com competências limitadas, competência material, competência territorial, isso em relação à extensão nacional do nosso país. Então, quando nós tratamos no novo CPC, nos artigos 21, 22, 23, 24 e 25, a respeito da jurisdição no âmbito nacional e no âmbito internacional, como saber? O critério de exclusão, para que possamos, no endereçamento da nossa petição, nós precisamos saber e fazermos a exclusão. Ela é em jurisdição internacional? Tá, não sendo, passa a ser jurisdição, então, federal. E se não é federal, estadual. E assim você vai trabalhando os critérios para que você possa realmente saber qual a justiça competente, qual o juízo competente para que você possa ingressar com aquela ação. Os artigos 21, 22, 23, 24 e 25 do novo CPC de 2015 vai tratar a respeito, então, dos limites da jurisdição nacional. Em dado momento, nós vamos perceber nesses artigos, os artigos, por exemplo, número 21 e 22, a respeito de quê? Da jurisdição concorrente. Mas o que é isso, professor? É a respeito da jurisdição que trabalha tanto no exterior como aqui na jurisdição interna nos nossos países. Eu lhe proponho que você possa então abrir o seu vade-mecum no novo Código de Processo Civil, nessa lei processualista, e vejamos a respeito dos artigos de 21, artigo 25 desse diploma legal. Diz o seguinte: em síntese, o que eu fiz? Eu percebi que todos esses artigos têm palavras que se repetem. Então, por que lê-las novamente? Resolvi fazer uma síntese. Todos os artigos no seu caput, todos os artigos tratam a respeito de palavras assim como se diz: compete à autoridade judiciária brasileira julgar e processar ações. Então, eu fiz o que? Um compêndio, resumindo todos esses 5 artigos com palavras-chave. Então, a quem compete tal assunto? Qual a autoridade judiciária? A exterior ou a interna, que diz respeito a julgar e processar aquele assunto, aquele caso concreto? Ou julgar e processar. São palavras inerentes, comuns e similares desses 5 artigos. O artigo 21, dentro dessa competência, quem é competente para julgar? Qual a autoridade que é competente para julgar e processar? O artigo 21, em síntese, traz o seguinte: fala a respeito, então, que o réu estrangeiro é o réu de fora, que ele sendo domiciliado no Brasil, ele entra numa jurisdição concorrente. Ou seja, se ele mora no exterior, se ele é um réu estrangeiro, se ele é um réu de um outro país, e ele tem obrigação a ser cumprida no Brasil, então a autoridade judiciária brasileira é competente para que julgar e processar aqui no Brasil, no nosso território. Obrigação a ser cumprida no Brasil. Por exemplo, revisão de pensão alimentícia. Alguma coisa que ele fez que ele está condenado e obrigado a cumprir aqui no Brasil. Mesmo ele morando fora do país, instala-se uma ação aqui no Brasil e é aqui que as coisas acontecerão no curso do processo. Então, a jurisdição brasileira é competente para quê? Para julgar e processar assuntos obrigacionais, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de dar coisa certa, enfim, aqui no Brasil. Também, esse réu estrangeiro, ele se submete à nossa jurisdição nacional sobre fatos ocorridos aqui no Brasil. Ele, de repente, ele veio aqui, ele alugou um carro e ele abalroou o seu veículo. Ele bateu e causou um acidente. Fato ocorrido aqui. Então, ele se submete à jurisdição nacional. O que acontece? Um ato ou um fato praticado no Brasil.
Esse artigo 21, que trata a respeito dos limites da jurisdição nacional, ele está imbuído, o artigo 21, dentro da jurisdição concorrente que nós estaremos explicando. O que eu quero que você entenda é que, para esse artigo 21, trabalha palavras-chave. Qual é? Compete, a competência é aqui e lá fora. As autoridades, se for instaurado aqui, se for também instaurado lá fora, compete também ao nosso país de processar e julgar. No caso do 21 ainda, se a obrigação tiver de ser cumprida aqui no Brasil, ou algo que ele cometeu por ação ou omissão de um fato ocorrido ou um ato praticado no Brasil. Nesse caso, se houver o mesmo assunto instaurado no exterior e simultaneamente instaurado no Brasil, que veremos a respeito no esclarecimento de jurisdição concorrente, poderá ser processado aqui também. Pois bem, quem é o réu a ser processado, que pode ser pela competência nacional e concorrentemente pela internacional? A pessoa física ou jurídica. Quando nós falamos de pessoa jurídica, mesmo que ela tenha sede em outro país, no estrangeiro, considera-se então como domicílio a agência, a filial e a sucursal. Ok? Tá bem claro? Jurisdição concorrente. Passamos então a outra jurisdição concorrente no artigo 22 também do novo CPC. E, mais uma vez frisando, as mesmas palavras-chave que encontramos no artigo 21, elas se repetem no artigo 22, que é compete, de quem é que compete? A autoridade judiciária brasileira e julgar e processar. A pergunta é essa, que é a base dos dois artigos, 21 e 22. Quem é competente? Qual juiz prevento? Qual é a autoridade judiciária que vai julgar e processar ações? Com base nos ditames do artigo 22 do novo CPC, que diz o seguinte: nas ações de gênero alimentício, nas ações de alimentos. Essa ação de alimentos, ela pode ser instaurada aqui no Brasil, como também no exterior. Ela pode ser, mesmo que o estrangeiro esteja lá, é aqui que estará também sendo de uma maneira concorrente, caso seja ou não. Não necessariamente precisa ter uma instauração lá e uma outra aqui. Se acontecer porventura, pois bem, mas aqui também os juízes são competentes no nosso país para tratar de ações voltadas à pensão alimentícia. Por quê? Porque o alimentando, aquele que vai receber os frutos pecuniários para o seu sustento, ele é o credor desse réu estrangeiro. Então, nas ações de alimentos, o credor, que é aquela criança dependente economicamente, pode ajuizar a ação aqui no Brasil, mesmo que o pai ou a mãe estejam residindo, domiciliando no estrangeiro. Outra questão a ser analisada no artigo 22, a respeito dos limites da jurisdição nacional, é o réu com vínculo no Brasil. Então ele mora no exterior, mas ele tem um negócio jurídico aqui no Brasil, ele tem vínculos aqui no Brasil, ele então está sujeito a responder alguma demanda que se impõe contra ele aqui nas competências do nosso país, na competência interna. Por exemplo, se ele tem posses e propriedades aqui, não tem porquê, o imóvel situado no território brasileiro, não tem porquê você não ingressar aqui, mesmo que ele seja estrangeiro, ok? E de uma maneira concorrente, mesmo que você ingresse uma ação aqui, porque esse réu estrangeiro ele tem vínculo no Brasil, ele tem posses e propriedades, mesmo que tenha uma outra ação lá no país dele de origem internacional, de maneira concorrente, que estaremos esclarecendo essa competência concorrente, o nosso país, a nossa jurisdição é competente para julgar e processar esses processos, esses assuntos. Então, no 22, a respeito de credor de alimentos, é aqui na competência nacional. Se ele tem posses e propriedades, é aqui na competência nacional. Se ele percebe renda, é aqui também no nosso país. E se ele, oriundo desses bens, oriundos do trabalho desses bens, renderem o que? Benefícios econômicos, é aqui também, independente se existe outra ação
da mesma natureza instaurada no seu país de origem. Isso trata o 22, que praticamente ele está só aumentando as possibilidades de ingresso de ação aqui no Brasil, juntando-se então o 21 e o 22 trata do mesmo assunto. Mas uma importante questão a ser considerada é a respeito que se o réu estrangeiro, ele tiver uma relação jurídica consumeirista, ele então está submetido também à competência nacional, mesmo que concorrente com o estrangeiro, em benefício ao consumidor, através da venda de um produto ou da prestação de um serviço. Isso está realmente voltado, imbuído, está posto dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. E também quando as partes se submetem à jurisdição nacional. Quando então falamos quando as partes se submetem à jurisdição nacional, é que elas, através de um contrato, por exemplo, colocando dentro do seu bojo uma cláusula que para dirimir, para resolver questões prejudiciais ou danosas em relação ao não cumprimento de cláusulas processuais, elas serão então discutidas na jurisdição nacional. São então formas no artigo 21 e 22 do novo CPC de jurisdição concorrente. Pois bem, o que significa então jurisdição concorrente? A palavra jurisdição é dizer o direito, o Estado dizer o direito. Porém, o nosso país tem a sua soberania e tem o seu ordenamento jurídico e todo o seu direito posto com base na nossa pirâmide, com base lá no cume da nossa Constituição Federal de 1988. Então nós temos as leis civilistas, nós temos as leis penalistas, especiais trabalhistas, eleitoral e militar, enfim, um compêndio de legislação feita pelas casas legiverantes, que então gera o que? A nossa condição e competência para julgar assuntos de diversas áreas e de diversas circunstâncias. Como também ser concorrente, porque em algumas situações existe uma ação demandada, ajuizada na competência nacional a respeito de um réu estrangeiro e sobre esse mesmo réu ter uma outra ação sobre ele com o mesmo pedido e causa de pedir no exterior, a exemplo do domicílio aonde ele reside, aonde ele mora. Nesse contexto, podemos entender o que de jurisdição concorrente. Ou seja, dois países, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, processam e julgam o mesmo caso concreto. Está aí. O mesmo assunto julgado por um país, pela sua corte, e o mesmo país e o nosso país julgando também o mesmo réu estrangeiro dentro da nossa jurisdição nacional. E nesse caso, entende-se o que, com base no novo CPC? Que não existe litispendência. O que significa isso? Mesmo que haja uma ação igual, idêntica, com a mesma parte, o mesmo réu, não gera litispendência. Pode ser então processado lá simultaneamente como processado aqui no Brasil. Mas, professor, como é que fica? Pois bem, a decisão aplicada é a que transitar em julgado em primeiro lugar. Os processos são instaurados, aqui julgar em primeiro lugar. Aí vem a pergunta na sua mente, no seu coração: mas como é que eu sei? Pois bem, a sentença nossa, nós já estamos ali como advogados acompanhando nos autos pelo processo digital. Nós sabemos o trânsito de julgado, nós somos intimados, eletronicamente a respeito do trânsito de julgado. Então é essa que será considerada a primeira. Como saber da estrangeira se ela foi transitada em julgado antes da nacional? Porque a sentença estrangeira, o seu trânsito em julgado passa por quê? Passa pelo quê? Pela homologação do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E você fica atento, quando o STJ homologar aquela sentença, ela dar-se-á como transitada, e aí você sabe qual das duas se resolveu primeiro. E assim sendo, não há conflito entre as nações e será respeitado aquela que transitou em julgado em primeiro lugar. Pois bem, aí nós vamos para o artigo 23, e o 23 a mesma coisa, palavras-chave. Compete à autoridade judiciária julgar e processar. Essas palavras acontecem e se repetem no 21, 22 e 23 também.
E diz aí no 23 algo exclusivo. O 21 e o 22 fala de competência concorrente. Tanto lá fora como aqui dentro, eles se entendem mediante o trânsito julgado em primeiro lugar. O 23 ele trabalha competências exclusivas, que é só nacional. Não existe uma concorrência. Só vale aquilo julgado no nosso território, no limite da jurisdição nacional. É a competência exclusiva. Quando é tratado, mesmo que estrangeiro, é só aqui, não é nem lá e nem aqui, é só na nacional. O estrangeiro que tem imóvel situado aqui no nosso país, então é só aqui, é exclusiva do Brasil, não tem concorrência. Nas questões de sucessão hereditária, é só aqui, sem jurisdição concorrente. Quando tratar a respeito de testamento particular, de inventário, de partilhas de bens, questões de divórcio, é só aqui exclusivamente da competência nacional brasileira. A respeito de dissolução de união estável, é só aqui. E também, caso de dissolução de união estável, como também de divórcio, os procedimentos e partilhas dos bens. No artigo 23, limitamos o que? Na concorrência exclusiva brasileira. Não existe possibilidade de este réu estrangeiro ter um processo do mesmo assunto lá fora. O que vale e o que é considerado diferente do artigo 21 e 22, o que vale é que aquela ação que foi julgada e processada no juiz competente nos limites da jurisdição brasileira. 23, competência exclusiva. O 24, ele é amigo dos artigos 21 e 22, praticamente não induz litispendência, não impede a autoridade brasileira de conhecer a mesma causa e vai falar a respeito da homologação do Superior Tribunal de Justiça a respeito da homologação do trânsito em julgado de sentença estrangeira. Então, o 24 é uma síntese, é um resumo do artigo 21 e 22. O 23 já é uma competência exclusiva de quem? Exterior. Exclusiva lá de fora em relação ao réu. Não pode ser ajuizada aqui no Brasil. E as mesmas palavras-chave que tem no 21, 22, 23 e 24, a palavra-chave é, nos caputes, compete, autoridade judiciária, julgar e processar. Pois bem, o 25 já não é exclusiva do Brasil, não pode ser aqui no Brasil, só pode ser demandada lá fora, no estrangeiro, no domicílio estrangeiro, do réu. Então, não compete, né, julgar e processar ações no Brasil, ações que têm o foro de eleição exclusivo para o estrangeiro. Fez ali um contrato, por exemplo, internacional, e decidiu-se para dirimir questões contratuais, se necessário for, mediante juízo, será feito então no juiz estrangeiro. Aí não tem jeito. As partes se submetem ao contrato, que é o pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes. Então, o foro de eleição em cláusula prescrita deduziu-se e determinou-se como o foro estrangeiro através de um contrato internacional. A competência exclusiva estrangeira e não nacional. E, como nós falamos, os contratos internacionais, quando é arguida em fase contestatória pelo réu. O réu, então, vai mostrar a questão da incompetência exclusiva. Então, o juiz, vendo essa questão, com certeza ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito, entendendo que esse processo ele está sendo instaurado ou está em curso em juízo estrangeiro. Esse é um resumo, uma síntese dos limites da jurisdição nacional, que você possa entender que os artigos 21, 22 trata a respeito da jurisdição concorrente, e para reconhecer é mediante o trânsito em julgado em primeiro lugar, o do estrangeiro através de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o nacional pelo trânsito em julgado, vendo qual o primeiro, tanto lá como aqui, a primeira que for transitada será considerada como sentença transitada em julgado. O 23 trata a respeito de competência exclusiva só no nosso limite jurisdicional nacional. O 24 é uma síntese do 21 e do 22, do novo CPC. E o 25 trata exclusivamente, não de competência nacional, mas de demandas exclusivamente instauradas no estrangeiro. Espero que essa questão de limites da jurisdição nacional
através desses artigos iniciais do novo CPC, tenha realmente elucidado, iluminado o seu pensamento, para que você possa realmente, quando tratar de competência nacional e estrangeira, saber realmente como endereçar a sua petição, a sua inicial. Boa tarde, fica com Deus.